E aí, traveleiros, de volta aqui no nosso motorhome. Esse vídeo é um vídeo especial sobre o Jalapão, em que a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes do nosso roteiro, quanto que custou desde o aluguel do veículo até combustível, atrações, hospedagem, alimentação, tudinho, respondendo as dúvidas que todos vocês mandaram nos comentários dos últimos vídeos aqui. Quem acompanhou a série viu como foi incrível, rendeu bastante conteúdo. Bom, mas para isso eu tenho um pedido para vocês. Por favor, assiste esse vídeo até o final, porque esse tipo de vídeo aqui é um dos que mais é trabalho de fazer para vocês, porque a gente precisa escrever roteiro, juntar o material, todo que a gente gravou, são centenas de arquivos, editar tudo isso. Então a única coisa que eu te peço é só assiste até o final, por favor, porque o algoritmo do YouTube entende quando as pessoas assistem até o final, para ele recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então se esse vídeo tiver bastante visualizações, a gente vê que tem uma retenção aí, vocês estão assistindo até o final, vai nos incentivar a fazer mais vídeos como esses aqui por outros lugares do Brasil e do mundo. Para começar, vamos falar de onde que fica o Jalapão. Diferente do que muita gente acha, não é uma cidade, e sim uma região onde tem o Parque Estadual do Jalapão, no estado do Tocantins. Lá tem algumas cidades e entre uma e outra tem várias atrações. E o mais legal do Jalapão é que as atrações são muito diferentes. Tem desde dunas, montanha, cachoeira, praia de Rio Doce, até os fervedouros, que é o carro-chefe. Todo mundo que vai pro Jalapão vai para conhecer os fervedouros. Para conhecer o Jalapão, geralmente a galera sai de Palmas, que é a capital do Tocantins, e fica a cerca de uns 150 km dos primeiros atrativos desse roteiro. E existem três maneiras de você conhecer o Jalapão. A primeira que é ir com uma agência de turismo, que basicamente você paga o valor, cerca de 3 a 5 mil reais para um rolê de uma semana, e só vai, sem preocupação nenhuma, sem ter que se preocupar em reservar os atrativos, fazer o roteiro, não, nada, só vai. A segunda opção, que é ir com o seu próprio carro, que te dá muito mais liberdade de você ir para onde você quiser, a hora que você quiser, mas tem um ponto de atenção. Se o teu carro não for 4x4, existe um risco grande de ele quebrar. Se quebrar lá no meio do Jalapão, vai sair caro, viu? É muito caro chamar guincho, arrumar naquela região, enfim, vai ser um problemão. Mas o que pode acontecer também é não necessariamente ele quebrar lá dentro, mas por conta da trepidação do roteiro das estradas, que é bruto, o Jalapão é bruto, pode desgastar prematuramente as peças do seu veículo, e aí depois lá na frente você vai ver que a conta do mecânico para fazer as manutenções também vai sair caro. Então aquele ditado do barato pode sair caro, acho que se aplica nessa ocasião. E aí existe a terceira opção, que foi a que nós escolhemos, que nós achamos que é a maneira mais barata e tranquila, mais divertida de você conhecer um Jalapão, que é alugar um veículo através de uma locadora, de preferência um veículo 4x4, porque aí você só vai sem preocupação nenhuma. No nosso caso, como estávamos em 7 pessoas, a gente alugou 2 veículos, um era o 4x4 e o outro não era, só pra gente testar e falar pra vocês se dava, não dava, e o nosso veredito é, dá sim pra chegar e fazer o Jalapão sem 4x4, dá, mas tem o risco de quebrar, de atolar, etc. Então, com um 4x4 é muito melhor. Eu acho que foi muito barato porque a gente foi acampando de barraca, sem luxo, mas com muita conexão com a natureza, foi super divertido, a gente ama acampar. Custou para 5 dias e 4 pernoites R$ 75,00 por pessoa de hospedagem no total e de alimentação também. Lá em Palmas a gente fez uma compra no Mercado Grande e aí a gente levou fogareiro, panela, itens de cozinha de camping, né? E nós cozinhamos a nossa própria comida, não paramos em restaurante nenhum, o que barateou bastante a viagem, custando R$ 84,59 por pessoa no total, incluindo café da manhã e um almojanta bem parrudo, que deu para encher muito bem o bucho e alguns lanchinhos ao longo do dia também. Se você resolver fazer o Jalapão por conta própria, é interessante que você já saia de Palmas com os mapas da região baixados. Aí você pode utilizar diferentes aplicativos que fazem download de mapa. A gente utilizou o Google Maps e o Maps.me. Na região tem algumas placas sim, você pode se informar com algumas pessoas, porém o GPS já baixado no celular ajuda bastante. Por quê? Por ser uma área muito remota, dificilmente você vai conseguir sinal de celular no Jalapão. Todo mundo pergunta pra gente como que a gente faz para se conectar quando a gente está viajando. A gente tem 3 formas. A primeira é um chip de internet de 100
100 GB da Vivo, que é a nossa principal forma de conexão quando tem sinal, porém no Jalapão em nenhum lugar tinha sinal. A gente tem um chip de celular da Claro também, porém lá no Jalapão, em alguns pontos próximos da cidade, até dava sinal da Claro, porém mais afastado das cidades, próximos das atrações, você não conseguia sinal. E a terceira opção, tanto no Jalapão como fora do Jalapão também, que a gente usa bastante, é utilizar redes de Wi-Fi dos lugares que a gente vai, tanto das atrações, de alguma hospedagem, o que é uma rede pública, então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes não é muito seguro. E quando eu falo que a gente tem que tomar cuidado para acessar uma rede de Wi-Fi, eu não quero dizer só no Jalapão não, viu gente, mas em qualquer lugar, porque vamos combinar, a gente usa celular, computador para tudo hoje em dia, para fazer compra, para acessar o nosso banco, para trabalhar. Hoje em dia os hackers estão cada vez mais sofisticados nas formas de conseguir acessar para roubar os nossos dados. Então a gente tem que pensar em várias formas de se proteger contra isso. Uma das coisas que a gente está fazendo é utilizar uma VPN. E é por isso que a NordVPN chamou a gente aqui para falar um pouco mais de como funciona uma VPN e como é importante para você ter uma, tanto nas viagens como em casa e para tudo que você fizer na internet. É isso mesmo que você está ouvindo. Este vídeo dos Traveleiros, ele é um vídeo patrocinado, então a gente vai falar um pouquinho mais. Fica aqui no nosso publi, dá essa força para esse nosso canal, sem falar que a gente só tá indicando aqui um produto que a gente acredita que vai fazer a diferença aí na sua vida. Mas e afinal, o que é uma VPN? A sigla em inglês significa Rede Virtual Privada. Nada mais é do que um aplicativo que criptografa o seu tráfego na internet e protege a sua identidade online. Usando esse aplicativo tanto no celular como no computador, você consegue navegar de forma muito mais segura e dificulta que os hackers consigam acessar o que você está navegando e roubar os seus dados. Mas não é só isso, tem várias outras vantagens de você usar uma VPN. Por exemplo, sabe quando você quer assistir um filme na Netflix, mas não tem no catálogo brasileiro? Na hora que você acessa o site, o seu navegador mostra para ele que você está no Brasil. E aí você só vai conseguir ver os filmes que tem por aqui. Mas quando você utiliza uma VPN, você pode simular que está em qualquer lugar do mundo, tendo acesso a diferentes catálogos de diferentes países. Sem falar também em lojas virtuais, por exemplo, de eletrônicos, de passagem aérea, de hospedagem, que conforme você vai pesquisando aquela mesma coisa, vai subindo o preço. Usando uma VPN, ele não vai conseguir pegar os cookies de navegação e assim você vai conseguir ver o preço real, o preço verdadeiro e até mesmo economizar nas suas compras online. E agora vem a melhor parte. Vocês acharam mesmo que a gente ia vir aqui fazer um publi de respeito sem dar uma vantagem para vocês? Assinando a NordVPN em abril, com o cupom Traveleiros ou o link que está aqui na descrição, você ganha 70% de desconto, mais um mês grátis no plano de 2 anos. Então corre para assinar, garantir aí uma segurança acessando a internet, tanto viajando como em casa também. Voltando pro Jalapão, e agora vamos te mostrar as melhores imagens e mais dicas, preços de cada lugar que a gente viajou durante esse roteiro de 5 dias por um dos lugares mais incríveis da nossa viagem de volta ao mundo, começando pelo Brasil. As atrações do primeiro dia ainda não são consideradas Jalapão, e sim Serras Gerais, que está no caminho, então vale muito a pena dar uma passada. Começamos pela Pedra Furada, que é um mirante onde você tem uma vista panorâmica da região e uma moldura de uma pedra que dá todo esse charme para o lugar, fotos incríveis e custa R$ 25 por pessoa. De lá, a gente foi para a Lagoa do Japonês, fazendo um roteiro inverso do que geralmente as agências oferecem em roteiros tradicionais na região. Porque geralmente elas levam a galera primeiro para a lagoa para aproveitar a água durante o dia e depois vão para Pedra Furada aproveitar o pôr do sol, e aí eles se dirigem para cidades, para pousadas, etc. Mas como a gente estava acampando, a gente preferiu fazer o oposto, porque lá na Lagoa do Japonês dá para acampar. Tem área de camping que custa R$ 60 ou per noite, que basicamente é o preço de 2 diárias, porque custa R$ 30 para você aproveitar. Então, basicamente é R$ 30 no dia que você chega e mais R$ 30 para você aproveitar o dia seguinte. E mais do que isso, acho que o principal benefício da gente ter acampado lá é porque a gente consegue aproveitar o finalzinho da tarde e o início da manhã antes do pessoal de agência chegar lá, da galera que foi e voltou de pousadas. Então a gente consegue aproveitar um lugar lindo, incrível como a Lagoa do Japonês, praticamente sozinhos, o que é uma raridade. Se você for durante o dia, com certeza você vai encontrar grupos de dezenas de pessoas. Acordando lá no segundo dia, a gente pegou a estrada onde paramos no terceiro atrativo da viagem, que foi o Canyon Sussuapara,
que custa R$20 para você conhecer um cânion pequenininho, com água de lençol freático, mas muito bonito. Tem até uma cachoeira do lado esquerdo. Mas assim, comparando com os outros atrativos do Jalapão, não é uma parada obrigatória. Se o teu roteiro for limitado por questão de tempo ou dinheiro, pode ser uma parada dispensável. De lá, a gente seguiu sentido Cachoeira da Velha, em que a ideia seria acampar próximo à prainha do Rio Novo. Mas quando a gente chegou no local, no portão da estrada de acesso à área de camping, ele já tinha se fechado e aí o dia já estava escurecendo, começando a ter trovoadas de chuva, e aí a gente resolveu fazer um camping selvagem, numa área que não é apropriada para isso, mas naquela situação em que dirigir à noite no Jalapão com risco de chuva se tornaria muito perigoso, porque a estrada é muito ruim. Então a gente resolveu ficar por ali, mas no dia seguinte, às 6 horas da manhã, a gente já tinha levantado, desarmado todas as barracas, e quando o portão se abriu às 8 horas, a gente entrou sentido Cachoeira da Velha. A entrada é gratuita, mas em tese precisa de guia, tá? Você precisa realizar esse agendamento e ir um guia com vocês, mas como naquela situação a gente estava sem guia, a gente explicou para os guardas que cuidam ali do acesso ao local e eles nos deixaram entrar. Mas provavelmente quando você for, você vai precisar de um guia. Chegando lá na cachoeira, ela é muito linda, é enorme, é só de contemplação, não dá para entrar na água porque o volume da água é muito grande e muito forte, se tornando muito perigoso. Depois dessa parada, a gente seguiu até a prainha do Rio Novo, onde sim tem uma prainha de água doce que dá para entrar na água. E além disso, lá também tem uma estrutura de banheiros com chuveiro muito legal. Ainda no terceiro dia de viagem, seguimos em direção a Mateiros, que é a principal cidade dentro do Jalapão, parando para conhecer no caminho as dunas do Jalapão. Outro atrativo que é gratuito, mas só pode acessar contratando um guia, que cobra R$150 pelo grupo e só pode entrar com carro 4x4. Nesse caso, o guia vai numa moto na frente e você vai seguindo com seu carro próprio atrás. Como estávamos em 7 pessoas, dividimos o custo do guia e ficou R$21,43 para cada um. No final do dia, chegamos no fervedouro dos Buritis, onde passamos a noite acampando. A entrada do fervedouro custa R$20 por pessoa, mas para pernoitar, podendo entrar no fervedouro à noite e na manhã do dia seguinte, o valor ficou R$40 por pessoa e foi uma das melhores coisas que a gente fez nessa viagem. No quarto dia, nós fizemos uma maratona de fervedouros, que existem inúmeros pela região. Conhecemos primeiro dos Buritis, onde pernoitamos. Depois a gente foi pro fervedouro do Ceiça, que é o mais bonito, com essas bananeiras todas. Depois a gente foi pro fervedouro Encontro das Águas, que é o menor e a força da água é a mais potente do Jalapão, dos que a gente visitou, é claro. Por fim, a gente foi pro fervedouro Macaúbas, que ele tem um formato quadrado, diferente dos outros que são mais redondos, e o fundo dele parece areia movediça. A experiência é incrível e é bem diferente de um para outro, a experiência é única. Todos cobram R$20 por pessoa a entrada, podendo ficar por tempo ilimitado se não houver outras pessoas, o que é raro. Então geralmente o tempo é de 20 minutos por grupo ou até que chegue outro grupo. Nesse dia finalizamos na Cachoeira do Formiga, que é uma das cachoeiras mais lindas do Brasil e a temperatura da água é super agradável, se tornando a nossa favorita na viagem até o momento. O valor de entrada é R$25 por pessoa e para acampar por lá custa R$50, podendo ficar na cachoeira até as 10 horas da noite e também no dia seguinte. Que nem na Lagoa do Japonês, ela é muito famosa e no meio do dia recebe centenas de turistas. Então, para aproveitar um rolê mais privativo, os melhores horários são depois das 5 horas da tarde e antes das 9 horas da manhã. No quinto e último dia de viagem, seguimos para a cidade São Félix do Tocantins para conhecer outro fervedouro famoso, o Bela Vista, que é o maior da região e possui a melhor infraestrutura também, inclusive com um deck para você subir e tirar uma foto de cima do fervedouro sem um drone, cobrando uma entrada no valor de R$25 por pessoa. De lá, a gente pegou a estrada, demos uma paradinha para observar o Morro da Catedral, que é essa maravilha da natureza, e aí então a gente seguiu viagem voltando para Palmas,
finalizando nossa aventura pelo Jalapão. E para fechar a conta de quanto custou essa viagem para o Jalapão, além dos custos de hospedagem, de alimentação e dos passeios que a gente já comentou aqui, a gente também teve o custo do aluguel dos carros. Nós alugamos 2 carros, uma S10 4x4 e um Jeep Renegade, estávamos em 7 pessoas. O valor total do aluguel ficou de R$ 2.838,73, que dividindo aí por 7, deu R$ 405,53 por pessoa. Além disso, também teve todo o combustível desses carros, né? No valor total de combustível a gente gastou R$ 1.007,09, ou dividindo por 7, ficou R$ 143,87 por pessoa. No total, considerando todos os custos, na nossa viagem de 5 dias do Jalapão, sem perrengues, porque não teve nenhum perrengue grande, a gente gastou R$ 935,42 por pessoa, o que dá aí uma média de R$ 187,08 por dia, porque a gente achou bem econômico. No casal, né, nós dois, ficou R$ 1.870,84. Claro, existem outras formas de fazer o Jalapão que custam bem menos que isso. Por exemplo, você pode ir de bicicleta ou até mesmo a pé. Mas aí a gente entra sempre naquela questão do conforto versus o custo. Pra gente foi o melhor custo-benefício, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da nossa viagem do Jalapão? Foi caro? Foi barato? Você faria alguma coisa diferente? Comenta aqui pra gente. Se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima, traveleiros! Galera, Renan, ó, já foi, tá bem ruimzinho o menino, com febre, dormindinho. Tá melhor, amor? Mais ou menos, tomou remédio, porque